Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do último podcast da Terra. Esse podcast que é formado por 3 amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem a dizer sobre a vida, o universo, a cultura pop e, por que não, sobre a invasão de bundas na sala da família brasileira em pleno domingo à tarde pela televisão. Estamos aqui com a Daniela Graner. Oi! E com o Eric Lor. Oiê! E como vocês viram aí pela introdução, a gente vai falar sobre a TV dos anos 90, os anos 2000 aqui no Brasil, o que a gente assistia, o que a gente achava, das baixarias e tudo mais. E aí, meninos, quais as memórias que vocês têm dessa época da televisão? O que vem à mente de vocês, assim? Corpos, desnudos, pele e mais pele. Uhum. E Mas pelo. E uns paninhos pequenos cobrindo algumas partes. Poucos panos pequenos. Cara, TV dos anos 90 e 2000 era muito peito, muita bunda. Às vezes só um véu cobrindo o nariz e a boca de uma loira saradona. Mas era isso. E não tem como não falar da TV dos anos 90 sem falar da sexualização, né? Mais do corpo feminino, mas também tinha do corpo masculino, né? Vocês lembram dos gêmeos Flávio e Gustavo? Verdade, tinha mesmo. Sim, e a famosa banheira, né? A banheira do Gugu. Sim, finado, que Deus o tenha. Valendo! Ponto para as mulheres, ponto! A Dani tá se rachando aqui. Mas só quem viveu lembra. Tentando não ter uma crise de riso, porque vocês sabem onde vai dar. Espero que ele não puxe meu pé. Mas eu acho que o programa do Gugu Domingo Legal era o campeão de soft porn na TV brasileira, né? Eu lembro que tinha... Vocês lembram que tinha aquela prova que o homem e a mulher entravam de roupa na piscina e daí eles tinham que trocar de roupa na piscina. Eles ficavam de biquíni, tipo, a mulher ficava de biquíni e o cara de sunga. E daí a mulher tinha que colocar a roupa do homem e o homem tinha que botar a roupa da mulher. Sim. Sim. E a prova da gata da camisa molhada? Que ficavam as mulheres de biquíni também. Acho que elas ficavam até sem a parte de cima do biquíni, com uma camiseta branca, cobrindo os peitões, e os caras com arminha de água ou uma mangueira, sei lá, tinha que molhar a camiseta da mulher para encontrar alguma coisa ali embaixo e encontrava os mamilos também, né? E tinha a prova da bexiga também, que tipo, a pessoa tinha que sentar no colo da outra pessoa para poder estourar a bexiga. Sim, tinha aquele striptease que pegava o batimento cardíaco da pessoa que estava assistindo para saber se ela estava... Verdade, ficava uma pessoa fazendo striptease na frente da outra e se passasse de uma certa pressão, né? Uhum. Daí o time perdia ponto. Gente, eu tinha esquecido dessa. Os caras pegavam a mão das participantes lá, das convidadas, passavam no corpo, sarado, assim, as mulheres quase enfiavam a bunda na cara do homem. E até mesmo um quadro que poderia parecer um pouco mais inocente, que era aquele tapume com um buraco no meio, onde a pessoa colocava a mão para descobrir que bicho estava atrás, era uma coisa do tipo, é duro. Ou não era só bicho, né? Acho que podia conseguir qualquer coisa, mas é duro. Aí, tem pelo. Gente, é comprido. Gente, era bem pesado, né? Nossa, e as dançarinas todas também ficavam de biquíni dançando naquela taça, né? Que era tipo um palquinho, era uma taça, elas dançando e tal. Isso aí acho que já era o Sabadão Sertanejo, não era? Mas não, tinha também. No Domingo Legal também tinha? Eu acho que eles reaproveitavam. Acho que não tinha programa de auditório sem mulher pelada, né? Naquela época. No Sabadão tinha uma moça que dançava no chuveiro. Ah, é verdade. E também uma outra que usava um colã super, né, tipo, super colado, com animal print, alguma coisa assim. Eu gostava muito, gosto, né, muito da Eliana, e tem uma apresentação da Eliana cantando Pokémon. É verdade, eu lembro. E aí, tipo, takes da Eliana, super, tipo, programa de Dia das Crianças e takes dessa moça no chuveiro, assim. Gente, Sim, dançando quase nu embaixo do chuveiro com a música do Pikachu.
Já que vocês estão falando, então, de uma referência sei lá, de um corte da nossa vida assim, infantil, Pokémon, Eliana, num programa sensualizado, a gente não pode falar daquele clássico quando aquela banda americana veio no programa da Xuxa e todas as crianças dançando ao som do. Como é que Não é? wanna short dick man. Don't wanna Não short quero dick homem de man. pau pequeno. E as crianças tudo lá vibrando. Meu Deus, isso é um clássico da TV brasileira dos anos 90. Sim. E a Xuxa também, ela, pelo menos no começo da carreira, ela também usava umas roupinhas curtinhas, né? Era bem sexualizada também. Sim. Mas a gente falou bastante de SBT, mas outras emissoras também têm, né? A Ah, gente mas pode. antes, eu lembrei de mais um do Gugu. Ah, Aquele episódio da Gretchen se esfregando no Van Damme. verdade! E ele E ficou de ele pau duro tampando. e o Gugu ficou explorando o pau duro do americano, e mandando dar close e falando, não acredito, olha lá, olha. Ah, sem falar Mas também que ele abria as revistas de pornografia no palco do programa Domingo à é Tarde, né? verdade. Ele botava só um post-itzinho ali na tetinha É. e no negocinho, mas ele mostrava as revistas Era mesmo. Sex, a Playboy e a G Magazine. É que o problema é ver o mamilo, né? A gente não pode ver o mamilo feminino. O mamilo masculino ele é liberado, mas o mamilo feminino, assim, a auréola, só isso é a grande questão do problema. Ih, gente, mamilos são polêmicos. Mamilo. Até hoje, né? O Instagram bloqueia. Mas você Sim. falou da história do Van Damme, daí corta para uns anos atrás, a Gretchen falou que não, na verdade era tudo zoeira, porque não subiu nada, não. Ela falou uns anos atrás que aquela história lá foi toda fake, disse que ela não sentiu nada, não tinha nada ali. É, o programa do Gugu não tinha muita credibilidade, né? Depois eu quero falar sobre isso especificamente. Senão aqui vai ficar só o Gugu, Gugu, Gugu. Você estava falando de outras emissoras, né? Não, eu ia falar que também temos esse tipo de conteúdo sexual entre as emissoras, porque no programa do Faustão, à tarde, a gente tinha o sushi erótico. Gente, para quem não sabe o que isso era, sushi, é porque você pensa, são duas palavras muito aleatórias para estarem juntas, né? Era uma mulher seminua, deitada, e as pessoas enchiam ela de sushi. De peixe E cru. os famosos, Festas de iam peixe. comer o sushi da mulher, gente. Em tempos de Covid, a gente. É, Não, e o lance ali era comer bastante para deixar ela pelada mesmo, né? Aí só deixava ali no é. mamilinho, deixava ali na região dos Países Baixos. É. Mas não Olha, também. Hã? qualquer pausa que tiver entre as nossas falas é porque a gente está fazendo uma cara tipo de choque, assim, porque a gente está Nação lembrando de, como as de coisas lembrança. eram. E a gente Exatamente. assistia na maior naturalidade, né? A gente criança, né? Na época a gente era tudo cotoquinho na frente da TV, maior naturalidade, gente. A gente não via nada disso, né? E Sim. lembrando que toda essa época, assim, a gente está falando de TV, mas todos esses programas de palco tinham os artistas, né? Essa é bem a época da boquinha na garrafa. Então a galera dançava mesmo, assim, todos os convidados do programa dançavam na boquinha da garrafa. E a gente nem sabia o que significava a boquinha da Sim. garrafa, E a bunda quando, da Raimunda. e quando eu falei na evasão de bundas na TV da família brasileira, porque realmente era isso, era close, quase uma endoscopia ali nas pessoas. Você via o pelinho saindo por de trás do biquíni da mulher. É, quando eles mostravam o carnaval, por exemplo, você imagina, você na TV normal, no domingo de qualquer dia, de qualquer época do ano, já era assim. Imagina como era o carnaval naquela época. Eles davam close mesmo nas partes das mulheres, assim, na época de carnaval. Sim, e tinha bastante que ficava de topless mesmo e quase não cobria nada, era pra fora mesmo. O peito tinha um ou outro glitter assim, mas era praticamente pelada, né? Uhum. Até a Globeleza também, agora ela, acho que nem tem mais a Globeleza, né? A personificação da Globeleza, né? Que antes também era a mulher negra lá pelada sambando 24 horas por dia na Globo, né? Nos Uhum. intervalos. Mas não era só SBT e a Globo, né? A Band também tinha. O Lor falou um pouco, né, da feiticeira lá, Feira, era Tiazinha, Jona Prado, né? Ana Prado, sim. Isso foi no É, e programa do Luciano Huck, né? Lá na é, Band. o H, e depois com o O positivo, né, do Otaviano, enfim, tivemos alguma representatividade nesse sentido também. Acredito que a Record não teve nada assim, porque os pastor não deixou. Mas Mas nessa época a Record nem era dos pastores, eu acho. Não, ela sempre sempre foi do Edir Macedo. foi. Sério? Uhum. Olha, eu desinformada.
Sempre foi. Então, acho que só por isso não tinha, mas tinha o Fala que eu discuto, né? E aí você podia falar o que você quisesse. Inclusive, muita gente fazia, né? Ligava para fazer trote e zoar com o pastor. Então, Mas é, você falou uma coisa legal da Band, porque hoje em dia as pessoas conhecem o Luciano Huck, que parece estar há 30 anos no Caldeirão, na Globo, né? O Otaviano Costa, né? Tipo, ai, pai de família, né? Ator da Globo. E, gente, essa galera estimulava a putaria pra caramba nos anos 2000, ali no final dos anos 90 pros anos 2000. E era um programa para adolescente. E quem participava eram adolescentes de escolas. Então era a tiazinha depilando o moleque de 15, 16 anos, seminua na frente do menino. E dançando. E vendia sandalinha da feiticeira e da tiazinha para as criancinhas de 6 anos. E você ganhava a máscara da tiazinha e o chicote. É verdade, a criança ganhava máscara e tinha a boneca da tiazinha. vocês lembram do programa da tiazinha? Era um Que ela programa era de uma super menina? heroína, né? Eu lembro. É, gente, que tristeza. Vai, É Era, uma, era uma tiazinha! personagem sexualizada sadomasoquista que virou uma heroína infantil. Só no Brasil, gente. é um prelúdio àquela novela da Record, Mutante. Mutantes, É, Caminhos do Coração. porque tinha uns efeitos especiais muito ruins e umas coisas bem bizarras, assim. Eu É lembro que isso, a a tiazinha. Record não tinha pornografia, mas tinha os mutantes. É quase a mesma coisa. Eu lembro que a tiazinha, a feiticeira nem tanto, mas a tiazinha, acho que porque foi a primeira, né? é, ela recebeu, acho que, muita proposta para fazer coisas diferentes. Então a tiazinha teve um programa dela, teve essa história de fazer uma super heroína. Ela gravou um CD inteiro, que é muito ruim. Porque são vários estilos de músicas diferentes. Tipo, tem até um samba dela, sabe? Um pop dela. E é tudo assim, a mesma coisa, de mexer a bundinha e tal, assim. Não que eu seja contra, não é isso, mas é tipo, sabe? É um tchan muito bom. E fala as mesmas coisas. Então é porque ela era muito ruim mesmo, assim, sabe? A música era muito ruim. Mas eu lembro dela num programa cantando. Se jogar no YouTube, você vai achar. E os dançarinos, em algum programa, não sei nem onde é que ela estava. Ela estava dançando, os dançarinos atrás fazendo a coreografia. Tinha um cachorro nesse programa. Devia ser da apresentadora, eu não sei. E esse cachorro ficava mordendo a perna do cara dançando, o cara não conseguia dançar. Coisas que aconteciam na TV nos anos 2000, gente. Tiazinha rebolando e o cachorro tentando assassinar o dançarino, né? Eu sei que esse programa não vai ter linearidade nenhuma para quem está ouvindo, mas a gente vai jogar muitas referências e muita coisa lixo da televisão. Muita gente gravou CD, né? Ana Maria Braga tem CD gravado. Suzana, Mentira! Tem. Suzana Vieira tem CD gravado. Também não sabia. A Hebe tinha. É que a Hebe é Mas a cantora. Kelly começou como É. cantora, você E sabe? ter Rodolfo. E E tem tem Rodolfo. Rodolfo. Então, assim, Olha, para vocês terem uma noção como a tiazinha era ruim, até ter Rodolfo era bom. Tem loira e morena que dança toda prosa, mas a bunda do ET é mais bonita e muito mais gostosa. gente, era assim, porque eu acho que era um recurso, né? O CD era a mídia do momento. Uhum. Então, gravar um CD e conseguir vender, porque tinha saída, né? Era o e-book da época, que talvez o que é hoje, mas talvez o e-book da época, né? E Uhum. então as pessoas gravavam, vendia, porque era o único. O que foi, Dani? Eu lembrei que o Gilberto Barros gravou um CD também. É E verdade. da Ele cantava montanha, Corretado em você. a árvore da montanha, Oi Yaô, também é Gente, dele. desculpa, mas eu não aguentei. Eu tava rindo aqui, porque eu lembrando ele cantando. Realmente, todo mundo gravou CD nessa época. Sim, Sim. acho que só o Ratinho que não gravou. É, Mas ele dava nome a um CD de forró. ah, Tinha é? Mastruz com Leite, Calcinha Preta e todas essas bandas assim daquela época, aí era o forrozão do Ratinho. Então Gente, eles colocavam a imagem deles para vender música de outras pessoas também. eu falei, né? Hum, Num outro episódio, eu falei de ter um CD do Celso Portiolli. Apesar que o Celso Portiolli também já cantou, mas não era com ele cantando. Gente, sim, mentira, Celso Portiolli também cantou. busquem isso aí, porque a internet não perdoa. Gente, até aquele cara que fazia propaganda do Baú da Felicidade da Telecena, esqueci o nome dele. Verificado? Ele canta também. Famoso também. Também canta. Foi o Bozo, ele foi o Bozo, né? E
enfim, né? Eu acho que é maravilhoso. Ah, nossa, eu viajei. Mas eu falei que o Celso Portiolli tinha um CD com músicas de eletrônicas, né? Então, eles usavam esses à frente, né? Mesmo a cara do cara que tinha algum tipo de notoriedade na TV para alavancar a venda de CD. É porque ele apresentava o Passo a Repasso, né? Que era o programa mais jovem também. Não, ele apresentava o Chaveco. Isso eu não lembro. Não Meu lembra? Não. Deus, eu lembro, sabe por quê? Porque eu tinha acabado de começar a namorar com meu marido, e a gente assistia junto à tarde esse programa, quando a gente começou a namorar. Chaveco Comecinho era dos anos 2000. um elevador no meio do palco o participante principal, se fosse um cara, ficava ali no segundo andar e ele fazia perguntas para o cara. É, Você gosta de loiras ou morenas? Aí ele vai falar, gosto de loiras. Todas as morenas, 200 pessoas, 200 mulheres, então, embaixo. As 100 morenas saíam porque ele gosta de loiras. E aí, você gosta de praia ou campo? E aí, dependendo da resposta que ele dava, as meninas iam saindo, 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 até que ficavam, acho que três. Não sei como, né? Tipo, sempre dava certo e ficavam três. Por que E será? aí, Será que é combinado? e aí ele pegava e. Ah, nossa, eu lembrei de um outro programa. É, ele pegava e tinha que selecionar entre as três. Tinha aquelas provas tipo de tato, então ele, né, sem ver elas, ia tatear o corpo para ver com qual ele ia ficar. E na última, né, tinha aquela grande revelação, tipo, os dois um de costas pro outro, 3, 2, 1, chaveco, os dois viram e vamos ver se vão ficar juntos ou não. Resumi todo o programa nessa bagunça toda. E eu me lembrei de Fantasia. Fantasia no ar. Eu ia falar dele Jéssica! também. Vanessa! Juliana, tem vários que você acha ali. Várias famosas participaram do E Fantasia. Fantasia também era um programa pra mostrar as meninas de roupinha de banho. Os caras assistirem. Total. E tinha umas provas muito escrotas, né, gente? Umas provas muito idiotas, muito idiotas. E Eu nós lembro que tem um podemos. vídeo também na internet de uma criança no colo da Jaqueline Petkovic, que fazia parte do Fantasia, depois virou apresentadora, e a criança contando assim que apanhava do pai, e ela ficou super sem graça. E também não podemos esquecer de Fantasia com Carla Pérez como apresentadora e de escola. Nossa, sim. E é de isqueiro. Essa aí eu não lembro, mas lembro Gente, disso. vocês vão ter que explicar, porque às vezes quem tá ouvindo a gente é muito jovem e não vai lembrar disso aí. Esse programa Fantasia era tipo um bondinho Um e companhia para adultos. game show. As pessoas ligavam para participar de brincadeirinhas igual no Bom Dia e Companhia, que a criança liga para pedir PlayStation, era a mesma coisa. Aí tinha os joguinhos lá, Batalha Naval, tinha Caça-Palavras. Aí a Carla Pérez era uma das apresentadoras dos joguinhos. E teve uma lá que eu acho que era de Caça-Palavras, que ela perguntava a letra pra pessoa, a pessoa falava a letra. Aí o cara falava, letra I! Aí pra confirmar se ela ouviu certo, ela, I de escola? E outra vez foi, a letra E. E de isqueiro? É isso. Tinha um pouco disso. Agora a gente não sabe se era real ou se era para manter o entretenimento e com aquela coisa preconceituosa de que mulher loira é burra, né? Porque a Sabrina Windows Sato, ela fala, SBT. parece que ela falou que ela se fazia de burrinha no Pânico porque era o papel dela lá, né? Sim, Pânico é um caso à parte. Assim, Eu caso acho à que nem parte não, entra né? no começo dos anos 2000, foi depois, né? Eu acho que é depois, mas eu digo na questão que a gente estava falando de exploração do corpo feminino, né? Tipo, oi? Aí Não só o já corpo é outro feminino, na nível. verdade, né? Enfim, Hum. exploração do corpo do funcionário ali do. Acho que Eu nem ia vale a falar, pena falar desse pessoal. eu ia falar do quanto nessa época também o grande recurso era a ligação, né? Então, o programa Fantasia tinha essa questão de você ligar e era o meio de comunicação da época, assim, a internet da época, né? E aí eu lembrei do Hugo. Lembra do Hugo, que E, era um meu Eu jogo? Deus, lembro adorava o Hugo. morria de vontade de ligar no Hugo. Eu acho que aquilo não funcionava, porque a ideia era que ainda. E aí isso é muito engraçado, né? Porque é um telefone com tecla ainda.
E aí você tinha que apertar a tecla, né? Tipo, acho que era o 3 para acelerar o bonequinho e mudar com a direção dele por números determinados ali. Cara, eu acho que isso não funcionava. Eu acho que era bem fakezão mesmo, assim. Sim, porque tem um Eu delay, gosto né? de Tem um delay da pessoa apertar, chegar lá. Tem o delay da televisão, porque a gente não vê a coisa ao vivo, ela chega meio atrasada. Às vezes você tá assistindo o programa na sua casa, você olha, o vizinho tá adiantado, tá atrasado. Uhum. Então, acho que realmente não era real time. E para quem não Você lembra, tá não acabando com a conhece, minha infância, eu não o gostei, Hugo não. era um videogame, que era um programa que passava, acho que era na Band, um desses canais assim, mais Eu acho que é Manchete na época ainda, ou início da Rede TV, mas eu acho que é Manchete. era um desses aí de bate-bop. E era um joguinho de videogame que a criança ligava lá e jogava pelas teclas do telefone. Aí você controlava o bonequinho e ganhava prêmios, né? Uhum. Mas era aquela coisa, você ligava e ficava gastando gastando ligação, fazendo um monte de coisa e você podia ter a chance de ir pro ar. E todas essas ligações, eles tinham um sistema que ela não era uma ligação direta dentro do estado. Então, assim, valia o interurbano. Sim. Eles ganhavam dinheiro com esse tipo de ligação. Isso é muito louco, gente, porque é muito louco, só assim, tipo, não tem outra explicação, né? As pessoas morriam para ligar, tipo, acho que todo mundo ligava. Muita gente deve ter, da nossa idade, ou um pouco mais velho, altos castigos por ter gasto tanta, tanta ligação, né? Porque ficava caro, saía muito caro. O telefone era uma coisa muito cara. Não que hoje seja barato, mas. E era uma loucura, assim, era uma insanidade. Sim. E para as rádios também, né? Quando a gente ia pedir música, tinha que ligar para pedir música. E também era o mesmo esquema, de ficar Uhum. ligando e pagando um monte de dinheiro para pedir uma música. E já que a gente tá falando de coisa infantil, que programas infantis daquela época? E vocês eram o time Xuxa, time Eliana, time Angélica, ou a Mara Maravilha, que eu nem lembro, que ela apresentava o programa infantil, mas eu sei que apresentava. Eu já contei um pouquinho, né, em outro episódio, que eu gostava muito da Eliana, quer dizer, gosto muito da Eliana, eu sempre fico nessa dualidade de gostava ou gosto. É, mas gosto muito da Eliana e assisti os programas infantis dela, mas minha mãe queria assistir Mario, eu queria assistir Xuxa, Ah, é tinha essas verdade, a coisas. gente falou A disso. gente assistia, acho que todos aqui. Assisti a Angélica também, bastante coisa deles, da Angélica, ainda na TV Manchete, né? E TV Cultura, eu assistia muito a TV Cultura também. Eu acho que é isso. Eu assistia muito TV Cultura quando era bem cotoquinha. Não assistia Mara Maravilha, nem Angélica, nem Xuxa. Tipo, na minha casa tinha uma TV só, então não dava para assistir o que eu queria, né? Então era só cultura mesmo. E daí mais pra frente, quando eu já era, tipo, sei lá, tava com uns 10 anos já, eu acho, por aí. Daí eu acho que eu comecei a assistir mais Angélica, porque daí passou a ser de manhã, né? Um programa que ela fazia lá, e tinha uns desenhos também, mas eu só assistia nas férias, porque eu estudava Era de manhã. o Bambu Luar, não era? Isso, Bambu Luar. E eu assistia mais Eliana, porque Eliana era um programa que passava toda tarde, né? Uhum. Passava toda tarde na Record, como eu estudava de manhã, eu assisti mais Eliana, com certeza. Inclusive, quando eu era adolescente, eu fui no programa da Eliana, tudo bom. E o Ruge estava lá. O Ruth estava lá e a Cláudia Leite também estava lá na época do Babado Novo ainda. Ninguém deu autógrafo pra gente. Por isso que você não gosta da Cláudia Leite até hoje, né? Não, você gosta do Baldinho de Gelo. Eu gosto de uma música dela Então, Baldinho de Gelo, uma das só. piores dela, mas você gosta. A música é boa, ué. Mas eu não tenho ranço, não. Nem do Ruge eu peguei ranço, sabe? Tipo, não preciso problema Ah, também. tudo bem, né? É. Também, pra ser sincero, a gente era tudo pré-adolescente, a gente tem uns 12, 13 anos, sabe? Então a gente ficava tudo, ai, que besteira, não sei o quê, pedir autógrafo. E quando qualquer famoso chega, todo mundo fica. Então, sei lá, a gente pagou a língua, tudo bem, não tem problema. Eu gostava Então. também do programa da Eliana, que era o que eu mais assistia. E da Angélica eu assistia
só no finalzinho, quando já tava passando Digimon, que ela cantava na abertura, que é ridículo. Digimon, digitais, Estudava Digimon, de campeão. manhã, quando eu chegava da escola, tava na metade já do Digimon. Eu, Engraçado que a gente lembra de todas essas musiquinhas, né, e tal. Agora, pergunta se é uma coisa importante, sei lá, qualquer coisa, sei lá, um negócio de matemática da escola. Eu não faço ideia, eu não sabia naquela época, eu continuo sem saber hoje, mas essas músicas, a gente não escutava isso todo dia, sobre matemática, a raiz quadrada e Bhaskara, a professora não cantava Bhaskara todo dia. se Sim, tivesse tido uma de, música, roup- a gente tinha de aprendido. roupinha Eu curta na acredito. televisão. Eu, eu estudava à tarde, né? E aí, o que eu amava era chegar da escola e assistir TV Cruz. Ah, Cruz, verdade. cruz, cruz. Comitê Tchau. Porque, Revolucionário para Jovem. porque isso sanava um pouco da minha vontade de ir para Disney. E eu ia falar também da Eliana, que quando estava no SBT, seria a primeira fase ali da Eliana Bom Dia e Companhia e tudo mais, ela fazia essas viagens praticamente todas as férias para Disney e gravava programas de Orlando. Sanava tanto a minha pobretude de conhecer a Disney, não que isso, a vontade tenha passado, mas eu ficava encantado com aquilo, A gente acompanhava como se a gente estivesse viajando junto, né? de Você falou verdade. do Cruz, era muito legal, porque quando eu comecei a assistir, eu achava real, assim, sabe? Que, meu Deus, eles são realmente jovens que conseguiram invadir a TV. Eu era muito trouxa, gente. A TV Cruz, né, a legenda aí para as pessoas mais novas, é, eles tinham a ideia como se quatro amigos tivessem conseguido hackear o sistema, né, do SBT ali, do canal, e que eles estavam transmitindo da casa deles, ou até acho que era de uma casa na árvore, não era? Alguma coisa assim? Não, era na casa Os Photon? do. Era os Photon de É, um deles, do, né? do Chiclete e o irmão dele, que era o chefe de todo mundo. O Chiclete era o Caju, pequenininho, o Juca. o Que eu tinha Juca. crush. Mas aqui Ah, não eu tinha, né? Como sei, não ter cara. crush no Aqui não Juca, no tinha. Caju, né? Ah. Não tinha como não ter. Mas, Muito fofo. mas a pipoca também era bem. É que a pipoca entrou no lugar do macaco, né? O macaco É, saiu, entrou a pipoca. Que é o quem Olha, apertava play. e teve a Malu também, A né? maluca, é. Eu lembro que no final começou a ser só de sábado e começaram a inventar umas historinhas, eu tava muito chato já. Mas no começo era muito legal. Mas o Lore falou da Eliana, né, do Bom Dia e Companhia. Para você que acha que começou já com a Priscila e o Yudi, ou até com a própria filha do Silvio Santos apresentando, né? ou a Começou Maísa, né? com a Eliana apresentando Bom Dia e Companhia. E eu contei em off para os meninos outro dia, vou contar para vocês, que eu lembro até hoje o primeiro episódio que a Eliana entrou no ar, o Bom Dia e Companhia era de sábado, até então, ou pelo menos o primeiro episódio foi no sábado, não lembro. Mas por que que eu lembro? Porque era dia de vacina. E daí aquilo ficou marcado em mim. Eu lembro que era ela e aquele personagem que era tipo um computadorzinho do lado dela, né? E eu lembro disso claramente porque era dia de vacina e minha mãe ficou o caminho todo falando para eu não me preocupar que era só a gotinha. E não era. Foi péssimo. Fiquei traumatizada, né? Eu não esqueci mais disso. Era muito legal o Melocoton. Adorava o Melocoton. Se vocês deixarem, eu vou cantar todas as músicas aqui, tá? Então tô me segurando. Ninguém falou nada. Melocoton, me contou, me ensinou que se faz pra ser feliz. Eu Eu não lembro da Fazemos musiquinha. tudo bem debaixo do nariz. Teve um show da Eliana num shopping center muito próximo da gente aqui. E tinham flits tamanho de pessoa, assim, uma pessoa fantasiada de flits. Eu tenho fotos analógicas disso. Imagina a praça de eventos ali do shopping lotada de gente. Gente, assim, insano. É insano É pensar que essas coisas que o aconteciam. Flits, quando ela começava a cantar na música dela, como se fosse um programa indiano, né? Uma novela indiana, que do nada começava a dançar, ele virava humano e dançava com ela, né? Também, no programa dela. Isso eu Sim, lembro. sim. Não, devia ter a roupa, a fantasia ali, tamanho gigante, mas era inicialmente um fantoche, né? E devia ter essa versão aí para shows e tudo mais. Uhum. Sim. Eu Essa tive a maquininha de sorvete. Não É fazia sorvete. chiclete. faz o seu. Eliana é uma pessoa que eu gosto muito, mas a franquia dela, assim como a do Gugu também, o Gugu já teve loja, gente. O Gugu tinha o parque do Gugu
Depois virou o Parque da Xuxa. E agora o Parque da Mônica. Onde hoje é o Parque da Mônica. Os dois, né? O SBT, ele monetiza muitas coisas. Sabe monetizar. Então, tiveram umas franquias de inúmeras coisas, assim, né? Tipo, de brinquedos, roupas. Nossa, o Gugu era cheio de brinquedo. A toca do Gugu. O Pula Cogobol. Pula. É Cogobol o nome? Pogobol, né? Pogobol. Não sei. Isso Tinha um aí. Pula Pula. Eu lembro que tinha um Pula Pula do Gugu. Eu lembro que ele Upa do fazia Gugu. aquele Tinha várias Gugu coisas na do minha Gugu. casa, que ele ia na casa do famoso e tinha que ficar procurando objetos. Eu lembro que quando ele ganhava, tipo assim, era muitos presentes e muitas caixas de brinquedos. E eu ficava puta da vida, que eu falava, gente, eu criança, eu pensava, mas esse famoso já pode comprar isso. Ele tem que vir aqui, que eu não tenho. Mas esses programas dos anos 90 era feito para humilhar o pobre. Nossa, muito. Não, mas Que naquela a época televisão continua ainda. naquela época, nos anos 90, as pessoas passavam fome, morriam desnutridas, não tinha dinheiro para nada. E Tipo, na que nem agora televisão no era governo Bolsonaro. só... Hã? Que nem agora no governo Bolsonaro. É que a gente tá voltando, né? É. Sim. O governo dele começou em 2018 e a gente já tá em 2003 agora. Daqui a pouco chega nos anos 90 de novo. E era isso, era a gente ir lá sem ter onde sentar para assistir a TV com a palha de aço na antena para pegar bem o sinal, e eles lá fazendo almoços, a pizza do Faustão, um monte de brinquedo dando para filho de famoso que já é rico pra caramba. Era isso, era pra gente se sentir humilhado mesmo. Bem triste agora. Ai, que horror. Então vamos sair do infantil? Ou você ia falar Não, alguma coisa? ainda não. A gente precisa falar de um. O quê? Tchururururu, au. Quê? Tchurururu. Ninguém? TV Colosso, TV gente? Colosso. Ah, TV Colosso. Gilmar! A gente era incrível também. Era um programa da Globo, né? Onde cachorros apresentavam. Também tinha toda essa ideia de tomarem ali, né? O espaço e... Nossa, pensando agora, o TV Cruz praticamente é uma cópia do TV Colosso com crianças. Porque o SBT e a Record até hoje, o que eles fazem é copiar os programas da Globo e mudar um pouquinho, né? E hoje em dia a Globo faz a mesma coisa. Eles pegam programas antigos deles e também reformulam. Ninguém Sim. mais consegue criar nada. Acabou a criatividade do televisivo. Quando eu falar de cópias e eu tenho uma cópia bem legal para falar também. Mas se for mudar do infantil, espera. Porque a gente citou rapidinho a TV Cultura, mas a gente não falou o que da TV Não falou Cultura. nada A TV Cultura tinha dele, várias sim. coisas legais. Tinha Não mundo de vamos, senão Bigman. esse episódio vai durar 3 horas. Bigman era muito legal, porque ele fazia várias experiências de coisas que a gente nunca ia fazer na nossa casa. Mas era muito divertido, gente. Era muito legal. Eu E era adorava. estrangeiro isso, né? Era dublado. Era. E o Bigman, ele é um cientista de verdade, inclusive. Ele já veio para o Brasil dar palestra, essas coisas. Foi legal. Também Castelo Rá-Tim-Bum, que era muito legal. Tinham histórias maravilhosas. E eu fico muito triste. Rá-Tim-Bum. Então, quando eu vou falar com alguém que é muito jovem, às vezes um conhecido, qualquer coisa assim, e eu falo, lembra daquela época que tinha o Rá-Tim-Bum? E a pessoa fala, sim, o Castelo Rá-Tim-Bum era muito legal. E daí eu me sinto velha, porque eu falo, não tô falando do Castelo, tô falando que veio primeiro, Rá-Tim-Bum, e a pessoa nunca ouviu falar daquilo. Senta que lá vem a história. O Rá-Tim-Bum, que eram muitas sketches assim, infantis juntas no mesmo programa. Era Zorra Total para crianças. Exato. Tinha Senta que lá vem a história, tinha... a Silvia. Tinha Silvia. Porque a gente tinha Celeste no Castelo Rá-Tim-Bum, mas antes a gente teve a Silvia. E era uma cobra que também tratava ali com um cara que também se vestia como Agostinho Carrara, assim como o Nino. Muito real. Tinha a Sherazade que contava histórias no tapete voador dela. Era a Sherazade, né? Era dela. Tinha aquele pessoal que inventava história com coisinhas recicláveis também, era super legal. Tinha um e tinha coisas Globo. assustadoras também. O Pinguim da Geladeira morria de medo. Morria de medo do Pinguim da Geladeira. Nunca deixei minha mãe ter, porque eu tinha pavor. E os Porquinhos do Banho. Gente, até hoje, os Porquinhos do Banho, se eu ouço a música, eu fico arrepiada inteira. Depois eu quero falar de outras coisas que davam medo naquela época também. Tem uma outra Não, só rapidinho, antes do Laura falar, já que a gente tá falando de medo, rapidão. Vocês lembram que
teve um episódio do Lucas Silva, do Mundo da Lua, que a gente não citou aqui, mas que é maravilhoso, e que aparece um lobo, um lobisomem, que quer comer todo mundo. E aquele episódio é aterrorizante para uma criança, é horrível, né? Eles reciclam esse mesmo lobisomem, esse mesmo lobo, no Castelo Rá-Tim-Bum, anos depois, num episódio que também é aterrorizante para qualquer criança. É o mesmo lobo, o mesmo lobisomem. É É o horrível. mesmo. Desculpa, Lar. Não, eu ia falar que no Rá-Tim-Bum também tem uma fadinha, eu não vou lembrar o nome dela, mas a música Pétala de Rosa, do Orvalho Sim. Matutino, pulo de formiga, Rá-Tim-Bum, que sempre fazia ali uma pergunta, tinha a esfinge, que eram essas mini sketches que a gente tá falando, e tinha um personagem que depois vira o Júlio do Cocoricó, mas que perde o leão dele numa banheira. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Traumas de infância. Tem um trauma de infância. Por quê? Porque era um programa que ele era de episódios, e era muito triste, mas era de episódios. Só que eu nunca consegui assistir Cadê o Léo inteiro e junto. Eu perdi episódios, não sei se eles passavam descompassado. Gente, para mim era um tormento. Não, cadê mas o eu assistia sempre e era um tormento, Léo? Onde porque é que tá? eles nunca se encontravam. E o triste é que por causa desse programa, eu ganhei um leãozinho de pelúcia chamado Léo e eu perdi ele na infância. Então, para mim, esse programa, falar desse programa é uma dor, dá vontade de chorar. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Onde é que o Léo está? E o menino ia até a China atrás do Léo, tadinho. E nunca achava. E nunca achou. O Gloob cansou dos Gloob, programas infantis. Pode mudar, Gloob Dan. Gloob. Vamos voltar pra putaria, vai. E vamos pros próximos. Ai, pera, Manchete, Hora do Arrepio. Alguém assistiu Hora do Arrepio? Não, tá bom. Não. Não. Era um programa que passava, tipo, era também com pessoas fantasiadas ou fantoches, não lembro muito bem. Nossa, me veio várias coisas agora. Como que era? Um de fantoches da TV Cultura, que era Patrulha... Não era Patrulha. Gente, Eu lembro do Gloob e a Gloob. Você falou Gloob agora de Gloob, coisa. Gloob É, os Gloob. peixinhos. Ai, eram uns fantoches de mão. Ai, não vou lembrar. Mas enfim, tem bastante coisa muito, muito legal que eu assisti que me dá muita saudade, assim. Então, saindo do infantil, a gente foi ficando adolescente, mais mocinho, o que reinava pra gente era MTV, né? Ou não? Só pra mim. Eu não posso falar porque na minha casa não pegava MTV, mas podem falar bastante sobre. Eu sabia que ia bater nesse trauma dela. Não, que a MTV, eu não sei como que tá hoje, mas antes, eu sei que agora ela tá no canal fechado, né? Mas aqui em São Paulo, pelo menos, era canal aberto, né? Era um programa aberto, igual o Globo, SBT, Aí, tá etc. vendo? É o bullying. Toda vez que eu falava pra pessoa que não pegava na minha casa, a pessoa falava exatamente isso. Mas a TV é aberta, por que não pega na sua casa? Eu não sei, vai perguntar pro dono do prédio que eu morava. Não sei. Não pegava. E a MTV era realmente music television, ela era de música, era de clipes, todos os programas eram voltados para música, para alguma coisa desse tipo. Aí foi passando o tempo, foi mudando algumas coisas, né? Mas era sempre voltado também para o público jovem. Aí não tem como falar de MTV e não falar de Fica Comigo e Beija-Sapo, né? Sim, programas icônicos que seriam o Em Nome do Amor sem Em o Nome Silvio do Santos. Amor, do Silvio Santos, é verdade. Esse eu assistia, passava na MTV também? É. Tudo é lindo em nome do amor. Silvio Santos reunindo casais. Mas Gente, o Beija-Sapo e Fica Comigo, o Fica Comigo era com a Fernanda Lima. Fernanda Lima, que agora faz o Amor e Sexo, né, na Globo, e o Beija-Sapo era com a Daniela Ascarelli, né? E por onde anda a Daniela Ascarelli, gente? Depois que separou depois daquele casamento No Castelo, que acabou em no uma semana. castelo, sim, não mais se falou. Mas era no mesmo lance daquele que você falou, daquele do Celso Portiolli, do elevador lá, era a mesma coisa, né? Era uma Sim. pessoa buscando... Me ajuda, Ascarelli! Aí tinha os pretendentes e ia eliminando com algumas provinhas, né? Pra achar o Uhum. par perfeito. E eu acho que foi o primeiro... Acho que foi o primeiro beijo gay da televisão brasileira. Acho que foi no Beija-Sapo, não foi, não? Ou não Fica Comigo? Não, Fica Comigo mesmo já teve antes. Porque o Beija-Sapo veio depois do Fica Comigo. Teve o Fica Comigo gay. Hum. Mas mesmo assim,
por mais que fosse um canal de TV aberto, ele era muito nichado e não tinha toda a notoriedade que os outros canais tinham, né? Uhum. Então, assim, é precursor, mas não tem esse expoente tão de chegar nas massas e tudo mais, né? Sim. E uma estreia de um clipe, por exemplo, era todo um evento, né? Não é igual hoje que você entra no YouTube e assiste ali quando já está disponível no ar. Eu lembro até que na época que o Evanescence estava fazendo sucesso, que eles foram lançar o clipe de My Immortal no Brasil, tipo, eles lançavam um clipe como se fosse lançar um filme no cinema. E foi Uhum. lançado no Fantástico, então ficou todo mundo na escola lá esperando o Fantástico domingo à noite. Foi na última parte do programa, estreou um clipe do Evanescence no ar. Tipo, hoje você só espera da meia-noite do dia que o cara vai lançar o clipe e assiste, né? Mas antes você tinha que esperar aparecer na televisão para você poder E, se- e, assistir. e você pode reprisar, né? E ver quantas vezes quiser. Eu acho muito louco, assim, quando é, você, enfim, né? Pessoas mais velhas falam que sabiam as coreografias de Madonna e, né, de clipes de diva pop antes da internet. Cara, ou você gravava, Uhum. ou você ficava esperando aquilo para você rever e guardar as coreografias. Eu acho que a gente emburreceu bastante com o advento da internet, ou pelo menos deixou a nossa memória bem mais limitada, assim. E esse negócio de gravar não era uma coisa acessível. Sim, sim, Um sim. gravador, assim, Videocassete. Um videocassete que cassete, gravava, né? era super caro, assim, nossa, completamente diferente. Eu lembro que quando, nessa época, né, tipo, eu não pegava MTV em casa, e daí eu ia pra casa, eu passava as tardes na casa da minha avó, e daí eu tinha que esperar o programa específico que ia passar o clipe da Sandy Júnior, que eu gostava do Júnior, né? Todo dia no horário específico, e Gostava? torcer pra que No... tivesse no top 10 assim, senão eu não assistiria o Era o clipe, Disque sabe? MTV. Era É, isso, se você quisesse ver bastante o clipe, você tinha que ligar na MTV e falar, eu quero ver clipe tal. Aí os 10 mais ligados apareciam lá no top 10 no Disque MTV. Era isso. E a gente ficava torcendo, nossa, a minha banda favorita ficou em primeiro a semana toda. Ficava se gabando com os amiguinhos. ah, era legal. Era mais difícil, mas eu acho que por ser mais difícil era mais prazeroso, né? A gente ter essas vitórias, nem que seja tipo, colocar o artista preferido lá no top 10 da MTV eu poder assistir o clipe. Sim. Ai, gente, me deu um gancho, eu vou ter que fazer, porque a gente vivia nessa época no limite. Reality shows, não? Não, continua. Pode O ir. espaço está Eu aberto para você assisti, falar. eu assisti o primeiro No Limite. Eu lembro do primeiro olho de cabra comido na TV. Eu só lembro Sim. disso também, Olho de Cabra. A cópia, então a gente ia falar quando falou de cópias, os reality shows pra mim são as coisas que tipo tiveram muitas cópias, né? O No Limite é uma cópia do Survivor, né? Que tem tantas e tantas versões americanas e de outros lugares também. É, e cara, que programa, né? Porque realmente eu acho que era muito extremo. Eu acho que eles não tinham ideia do que estavam fazendo, tipo eu acho, tipo, acho que era uma insanidade, assim. E, e pensar que não tinha a comercialização que a gente tem no reality show hoje, né? Uhum. O Big Brother que a gente assistiu hoje, ele tá totalmente atrelado a uma prova ou um merchan, né? E o programa era puta caro, porque eles iam para um canto super distante, que precisava de muita coisa, né? Tipo, super difícil de realmente viver no limite ali. Então devia ser bem caro para fazer tudo isso e não tinha o patrocínio que tem hoje, assim. E não foi nada a ver com esse que saiu agora, esse ano, o Limite que saiu Completamente agora, que diferente. era que totalmente parecia um programa de auditório, só que feito na areia. Porque é Nutella, tudo né? Só Nutella. muito. Eu acho que eles erraram em chamar famoso, porque o famoso tem essa coisa de nome toque e fica uma coisa muito artificial. Eu acho que eles erraram aí. Devia continuar com o anônimo. Desiste porque tá como é que é o nome? Gastrite, né? E aquele medo de ser cancelado, porque já é famoso. É, já que o Lore falou de reality show, eu gosto de lembrar da Casa dos Artistas, né? Que Sim. Que também é é uma maravilhoso. cópia. Chegou antes do Big Brother no Brasil. O Silvio Santos, como sempre, né, dando uma rasteira aí nas pessoas. Só que, tipo, foi processado, porque a Casa dos Artistas era com famosos, era tipo uma fazenda sem bicho, né? Uhum. E era com famosos também. E daí foi processado, porque falou que era cópia do Big Brother, a Globo processou, ficou um tempo fora do ar.
mesmo com os artistas confinados. Uma casa no Morumbi. E depois ganhou e continuou, e depois, anos depois, foi processado de novo, daí não pôde mais fazer. Coisas que acontecem no Brasil, assim, sabe? Um programa fora do ar com os artistas confinados. Teve cara que desistiu, pulou um muro e foi embora, porque o filho tava para nascer, que era o Leandro Learte. Como é que é o nome que agora é deputado, gente? O Alexandre Frota também pulou o muro, desistiu, voltou, porque o Silvio Santos falou, volta que tu dá ibope, ele voltou para dentro do programa. Vocês sabem aquela atriz super renomada, ex-mulher de um diretor falecido, a Bárbara Paz? Deu uns pega no Supla. Gente, uma coisa tão surreal. Tinha Mega Alexandre, Que só chorava. Luísa Não, Biel? não. Tinha Babi. Babi. Não, Babi não foi. Babi foi da Fazenda também. Não, ela participou por causa dos artistas. Depois ela até lançou música. Outra pessoa que gravou CD, Babi. Eu lembro da Patrícia Coelho, que cantava, e ela queria pegar o Alexandre Frota, a Alexandre Frota não queria pegar ela. Gente, são assim, subcelebridades, essas que a gente tá, algumas que a gente tá citando, talvez vocês nem lembrem hoje, né? Que a Babi também sumiu. Depois da Fazenda. E então, o Alexandre Frota, antes do Bambam, e foi muito engraçado, porque fizeram um personagem ali, o Alexandre Frota tinha um abacaxi, que ele fez uma carinha, alguma coisa, que era com quem ele trocava ideia, e ele dizia que, tipo, daquela casa, só o abacaxi conseguia trocar de igual para igual com ele ali, tipo, eram umas coisas muito engraçadas. E eu chorei muito quando a Bárbara Paz ganhou, porque na minha cabeça só ela era digna de ganhar, porque todos os outros já eram super famosos. Tipo, ela era atriz, mas não era super conhecida. E ela falava muito dos traumas, da perda dos pais, do acidente dela, que ela tinha uma puta cicatriz no rosto e tal. Depois ela fez plástica. E daí, olha que louco, gente. O próprio Silvio Santos entrava no ar, né, para falar com o pessoal da Casa Artistas. Nessa final, foi o Eduardo Suplicy e a Marta Suplicy abraçarem a Bárbara Paz. No final do programa, gente. Que coisas surreais que aconteciam nessa TV, né? Sim, a Bárbara Paz saiu do Casa dos Artistas e fez a novela Esmeralda, que quem cantava era a Babi. a introdução da novela. Sério? E eu lembro que essa treta aí com a Globo é porque o Silvio Santos soube, por informantes dentro da Globo, de que ia ter o Big Brother e ele se adiantou e lançou a Casa dos Artistas antes. Por isso que rolou essa batalha judicial aí. Sim. E aí, em reality shows também, eu queria lembrar de coisas que a gente já falou, já citou o nome do futuro presidente do Brasil, Luciano Huck. Deus o livre. Foi só uma piada. Que tinha acorrentados. Vocês lembram disso? Não lembro. Eu lembro. As pessoas acorrentadas numa casa, né? Todo mundo junto. Mas tinha a questão também de ser, tipo, um cara para tantas minas ou uma mina para tantos caras e ali eles estavam para conviver e aí, tipo, ela conseguia trocar, né, as pessoas de lugar para ficar mais próximo a ela ou mais distante a ela. Tinha, gente, loucuras que só a televisão brasileira. Loucura. Você pega esses quadros de Caldeirão do Hulk, de Domingão no Faustão, lá fora são programas que eles adaptam no formato menor e colocam como um programa, né? Dança dos Famosos, Acorrentados, aquele Lata Velha, o Lar Docilar, todos esses programas, é tudo... Lá fora são programas inteiros e aqui eles transformam num quadro pro programa dos caras. Você falou da Ana Maria Braga, o quê? Eu falei que não, na Maria na Maria Braga tem o Top Chef também, né? Que depois eles fizeram de um programa inteiro, eu acho. Não sei se fizeram, acho que fizeram. Mas era um quadro que, na verdade, era o direito autoral também do Top Chef americano, né? Sim. Eu não sei se vocês ainda iam falar desse assunto ou não, da sexualização dos anos 90, onde a gente começou lá atrás, mas eu só queria falar da minha frustração, assim. Eu não acho certo a gente sexualizar os corpos alheios. Eu acho que o certo seria a gente não ver maldade nas coisas e não ficar lucrando dinheiro é ótimo, né? Não ficar lucrando em cima de closes, assim, quase ginecológicos, assim, óbvio que eu acho isso errado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que talvez dali para naturalizar as coisas fosse um passo, e a gente fez o contrário, né? A gente regrediu porque a gente vê maldade em tudo hoje em dia. Tipo, a gente não, mas tudo hoje em dia tem essa história
de não poder mostrar nada e não poder fazer nada, e toda a música é problemática, e assim, claro, tem músicas muito problemáticas, mas nem tudo é tão problemático assim, né, gente? A gente veio da época das músicas de duplo sentido. Eu acho que algumas coisas são problematizáveis e outras não. Eu Uhum. acho que os conservadores hoje em dia surtam por coisas que, tipo, sei lá, não tem porquê, assim. Porque o que aconteceu dos anos 90 para cá foi a maior evangelização da população, né? Uhum, E as igrejas neopentecostais fazem fama em cima dessa coisa, né? De ataque à família. Então, mulher pelada na televisão é um ataque à família. Aí a gente foi ficando mais careta, né? Em vez de ficar, sim, discutir sobre essas coisas, mas de uma coisa mais em questão de liberdade do que de privação, né? Uhum. exato. Hum. Mas, mudando de assunto de novo, e voltando porque vocês tinham começado a falar, o que dava medo em vocês na televisão, assim? Eu lembro que uma coisa que dava muito medo em mim era um quadro do Gugu, de novo, aí o Gugu, que era o Lendas Urbanas. Vocês lembram? Lembro. Eles faziam, tipo, umas dramatizações, assim, tipo, da loira do banheiro, ou da assassina de não sei onde, do alienígena não sei do quê. Da onde veio a Morria história de do Homem do medo. Taco. Assim, nossa, o Homem do Saco, todas essas lendas urbanas, assim, eles contavam a história e faziam uma dramatização, assim, e eu sei que era traumatizante pra mim. Só queria fazer um parênteses que a minha cachorra tem medo do Danilo, e hoje a gente passou o dia falando, olha que o Danilo vai vir. Então aqui em casa, a lenda urbana é o Danilo. Danilo virou uma lenda urbana aqui em casa. Ai, Deus, Danilo é o homem do saco. Homem do Saco. dos cachorros. A ideia de extraterrestre para mim ainda não é confortável. E então, quando começou as histórias de chupacabra, assim, Nossa, real. sempre foram muito complicadas para mim. E Chupacabra um ou pro... arraia? Hã? Chupacabra. Chupacabra ou arraia? Que raia, Chupacabra. menina. Que Vocês não raia. lembram que o Gugu ficava levando esqueleto de arraia dizendo que era de chupacabra? Não Não. lembro. Mentira, gente! Que o Gugu fazia todo domingo um sensacionalismo em cima da história do chupacabra. Mas ele chegou a levar um esqueletinho, falando que encontraram, não sei o quê. E depois só, gente, isso aqui é uma arraia. Não sabia. Ah, Não. Não e sei, aí acho que o mais uma Danilo quer coisa falar de... depois, que é sobre a credibilidade do Gugu. É verdade, eu não tenho que falar disso. Mas aí tem mais uma cópia aí, né? Porque o chupacabra é o chupacu de hoje. O pessoal pegou... Hoje fizeram o chupacu, é a cópia do chupacabra. Meu Deus. O que você tá falando? Eu não. Vocês conhecem a história do chupacu? Gente, eu não sei se estava na internet ano passado, retrasado, sei lá quando. O Chupacu? chupacu. A lenda do, De naturalidade, eu fiquei a chocada. lenda do chupacu, Ai, gente. gente, eu lembro. É uma Nossa, criatura que aparecia e chupava o cu. Gente, pesquisem a história do chupacu. A lenda urbana não. atual. É, não sei. Não acredito que vocês não conhecem o chupacu, gente. Ai, Depois eu mando pra vocês no nosso privado aí a história do chupacu. Mas voltando Eu, pro que nem o Lorde, chupacabra. tinha muito medo de chupacabra, porque o Gugu fazia um sensacionalismo todo domingo. Tinha medo, como eu falei, do pinguim da geladeira e dos porquinhos do Castelo Rá-Tim-Bum. Desculpa, do Rá-Tim-Bum. E eu tinha muito medo das aberturas do Fantástico. não, então, o meu problema era o Fantástico, porque o Fantástico vinha com essas coisas, tipo, tipo, domingo à noite, eu não sei, pra mim tinha uma coisa de fim de mundo, assim, e eles vinham sempre com os temas, existe vida fora da Terra, e eram umas músicas sinistras e, enfim, Arquivo X, né? Então É, não via Arquivo X também. lembra que eles colocaram no ar aquela suposta operação que fizeram no extraterrestre e depois descobriram que era um boneco? Parece que é o Gugu, mas não, gente, é o Fantástico. O Fantástico colocou essa cirurgia de um boneco em forma de extraterrestre no ar, como se fosse algo aparentemente verdadeiro. E depois eles falaram, gente, isso aqui é um boneco, tá? Mas eles colocaram isso no ar, eu assisti. E assim, não é à toa que quando eu olho para trás, quando era criança, eu não tinha medo de espírito, eu tinha medo de ET. Porque, assim, Fantástico e Gugu traumatizaram a nossa infância. Hum. E você, Dan, você tinha medo de quê?
Então, eu tinha medo das lendas urbanas do Gugu, tinha medo do Linha Direta, que era sobre crimes e sobre histórias de crime, de assassinato, umas coisas assim, eu tinha muito medo. Mas eu acho que as duas coisas que me davam mais medo na televisão eram as vinhetas da MTV, ela Dani não manja, mas umas vinhetas muito estranhas, assim, que mostrava o logo da Psicodélicas MTV. não eram estranhas, eram só Não, muito, tinha muito umas, psicodélicas e ácido, tinha só umas que isso. me dava muito medo. E um episódio específico do Chapolin, que tem os gnomos da água da Jamaica. Ah, com certeza, eu também tinha Eu medo. tinha muito medo desse episódio do Chapolin da água da Jamaica. Nossa, dava medo mesmo. Aparecia O aqueles bonequinhos, do, assim, nossa, dava muito medo. o do Homem das Neves, eu também tinha medo. Era o Homem das Neves? O Abominável Abominável Homem. Homem das O Neves. Homem das Neves, eu também tinha medo. Ah, Mas Escola era desses, você dos gnomos, madruga, eu acho que eu gente. tenho medo até hoje se eu assistir. Tinha aquele lobo que ficava uivando, né? Que lá dava medo. E, gente, os gnomos eram uns fantoches muito escroto. Como é que a gente tinha medo? Inclusive, eles eram paródias do elenco lá, né? Tinha uma mulher que parecia a Bruxa 71, tinha um que parecia o Chapolin. Nunca reparei, olha. É, Eu tinha uns bonecos de vinil da Água da do, Jamaica? do Ah, Chaves. A gente não falou de Chaves, olha só, passamos. É não, mas a verdade. chave deve passar até hoje, né? Não, acho que não mais. Não, Eu tinha medo dos Gremlins. mas isso é filme, né? Não é TV. E Assim, não é Mas é um brasileiro. filme Ah, que se bem que Chaves também passava não na é. TV. Chaves é sessão mexicano. da tarde, O filme vai. passava onde? Na TV. Eu tinha medo dos Gremlins, né? Aqueles bichinhos fofinhos que quando você jogava água viravam demônios. Eu tenho um em casa hoje que se chama Ferris. Ai, Falando de Chaves, eu lembro dos seriados que passavam, principalmente no SBT, né? Tinha Blossom, muito legal. Pink, Tem todos a os Pink não, a episódios no Punk, Tem YouTube. que levar da. Punk Elevada da Breca, Era muito legal. tinha Três é Demais, Dose Dupla, tinha, acho que era da Record, que era a Sabrina de Feiticeira, passava na Eliana, né? Tinha, aham. Que era a versão comédia do Sabrina, que agora tá na Netflix. Que é uma versão mais dark, né? Inclusive É. falaram, ah, assiste lá, tá legal. Eu falei, eu não, vou ficar com a versão que eu gostava, porque Ah, tô acostumada O com Salem que lixava a unha enquanto falava... super debochado. Sim. Tinha Anos Incríveis na TV Cultura. Anos incríveis, maravilhoso, eu Tinha adorava também. é, Confissões O de ator que Adolescente. faz o ator que faz o Ross de Friends fez Anos Incríveis antes. Tá lá, galera. Easter egg pra vocês. Confissões de Adolescente, com Débora Seco, bem Confissões de pequenininha. Adolescente. E Família Inclusive, Twister. Anos Incríveis é o primeiro seriado que fez uma coisa tipo Todo Mundo Odeia o Chris. É o Sim. pioneiro disso aí. Eu tô cara que eu não lembro, gente. O Você não quê? lembra de Ah, Anos Incríveis? Não lembro. e Família Twister, que também era um seriado da TV Cultura, e Esse eu que já era não lembro. uma família que morava em um farol, mas eles sempre tinham alguma questão de mistério, assim. E aí tem um seriado que esse também me apavorava muito. Na verdade, não sei nem se é apavoro ou repulsa, que é de uma sereia, né? Como ali tipo, eram algumas coisas relacionadas ao mar e tal, porque eles moravam no farol. E eles, né? Então as crianças descobriram uma sereia e vão tentar esconder ela e tal. E eles cobriam ela com um cobertor, mas quando olhavam assim, tipo a pele dela, eu tenho um problema de tripofobia. E então eram escamas, parecia um dedo cheio de unhas, assim, sabe? Uma unha em cima da outra. Aquilo me dava um nervoso de ver, mas era um seriado muito legal. Vocês assistiam Malcolm in the Middle na Record? Não, Putz, é um seriado mó legal, de uma família muito doida, cara. Era muito legal. me lembrei de Você Oscar. resumiu vários seriados que tem por aí, né? Um seriado muito legal de uma família Então, muito louca. o que fazia o pai da família era o cara do Breaking Bad, o do bigodinho. Que já fez de tudo, inclusive. Já fez comédia, já fez suspense. O cara faz muitos papéis diferentes, assim, né? É um famoso ator, né? Mas é que tem uns atores americanos, principalmente, que faz sempre o mesmo personagem, né? Adam Tipo, os Sandler, filmes. por O exemplo. Adam Sandler sempre Ele faz o sempre mesmo faz o Adam personagem em Sandler. todos os filmes. Exatamente. Mas tem vários. Se você vê alguns artistas, assim, de seriado, assim, você vê todos os seriados que o artista faz, é igualzinho, é sempre o mesmo, assim, nunca muda. Uhum. Esse não, E esse ator é bom. esse é bom. Qual é o nome mesmo? Não lembro. Você acabou de O falar, nome do Musclar in the ator eu Middle. não lembro. Não, tô Da falando do série, programa.
da Ah, série. Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle. Eu acho que pra gente já tá ficando longo, pra gente fechar, só falar um pouquinho das baixarias clássicas da TV, né? Para, para, Tipo, para, 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 para. Não, não, não vamos para esse assunto agora. Depois do eu nem comercial. lembrava do João Kleber, só ia falar dos testes de DNA do Ratinho, né? Que é uma baixaria. É de E verdade. o Gugu de novo, né? Fazendo blackface naquele táxi do Gugu. Ele, Nossa, sim. ele colocava massa para fazer o nariz dele ficar mais largo, se pintava de tinta e fingia que era um taxista negro. Ah, mas não, assim, vou ter que passar o pano pro Gugu, até porque ele já morreu, gente. Não tem nem o que defender mais ou penalizá-lo. Mas ele se fantasiava de tudo, tipo, de várias coisas. Não era só blackface, mas fazia blackface. Sim, é o que eu tô dizendo. Mas eu tô falando especificamente do blackface, Ah, que hoje já seria uma coisa também que não... Se bem que tem aqueles personagens do Zorro Total que não faz muito tempo, né? Que fazia no metrô lá, que era a mesma coisa. Eu acho que era até pior, mais escrachado do que o que o Google fazia, né? Rodrigo Esqueci o Santana. nome. É, E eu sei. acho que a maior baixaria de todos os tempos foi o Gugu fingindo que estava entrevistando o líder do PCC naquela época que o PCC botou São Paulo para fechar aqui a cidade, eu não sei se foi o estado todo, mas tipo, a gente não podia sair na rua porque o PCC ordenou que era pra gente ficar em casa. Eu lembro que eu fiquei sem ir pra escola alguns dias, essa parte eu gostei, mas tipo, tocaram o terror A gente aqui em foi São pra Paulo. escola, eu e o Lor, e eu lembro que eles ficavam. Mas assim, a escola tava quase vazia, e o pessoal ficava falando assim, né, as crianças que tinham celular falavam assim, ai, porque estão falando que vão invadir as escolas, que a gente tem que ir embora e tal. E não invadiram, a gente ficou lá até o fim e não deu nada. Teve algum evento católico tipo, na mesma semana, e a gente foi. Eu lembro de ter ido com uma outra amiga, acho que você não tava, mas a gente foi e acho que talvez no outro, tipo, de um sábado para domingo, talvez, e no domingo era Dia das Mães, e o PCC tava tocando terror na cidade, queimando ônibus e fechando tudo. Aí eu lembro que nessa época aí, o Gugu, no programa dele lá no domingo, falou que tinha entrevista exclusiva com o líder do PCC. Aí ele mostrou ele entrevistando o cara assim no escuro, sem mostrar o rosto, né, a voz distorcida. Aí, tempos depois, descobriu que era Não, falso. parênteses, ameaçando o. Governador, Como é que né? é o nome? Hã? Foi o governador? Não, aquele apresentador que morreu, que fazia o Marcelo Rezende, Ah, é verdade. ameaçando o Marcelo Rezende de morte. Sim. E aí depois descobriu que foi tudo falso. O Gugu pagou uma pessoa para fingir que era o líder do PCC e acho que foi a partir dali que a credibilidade dele caiu pra caramba e as pessoas começaram a dar menos atenção pro programa dele, e ele foi decaindo. Nesse sentido também teve a história da Raia, que na verdade, né, ele falava que era o Uhum. chupacabra era a Raia. Ele também leiloou a cueca do Thiago Lacerda, porque era na época do Terra Nostra, que ele tava, tipo, super em alta, e o Thiago Lacerda processou ele porque não era a cueca dele. Então, assim, o Gugu fez várias, gente, Na muitas verdade, coisas erradas. era uma cueca que se dizia que o Thiago Lacerda tinha usado em Nova Jerusalém Na na Paixão de festa Cristo. Paixão de Cristo, é. Ah, não era qual? Era a sunga branca, eu lembro. Era a sunga É, branca do Thiago Lacerda na Paixão de Cristo, que ele é. fazia Jesus, né, Sim, sim. na encenação. Nossa, gente, Gugu, muitas pérolas, mas muita coisa errada. Os anos 90 na televisão brasileira se resumem ao Gugu e ao Domingo Legal. Nossa, muito, muito. A gente falou de várias outras coisas, tipo infantis e tal, mas se vocês forem ver o suco, assim, O suco. dos anos 90, Se você Exato. torcer os anos 90 assim na bacia, é o vai ser o Gugu. Gugu Liberato ali. Exatamente. Se Junto você com o Danny torceu, Boy, com a Gazzaroli. então, se você torcer na banheira, vai sair o Gugu, o Padre Marcelo Fiz uma mona no e assassino. os E a Aguinha Mamonas Assassinas. Pocotó, tudo pegando sabonete. Ai, meu Deus. Ai, gente, que horrível. Acho que relembramos bastante, né? Falamos de muita Ai, coisa aí que, muita coisa da gente deixou passar também, porque sim, tem assunto. tem muito assunto. São 20 anos de TV praticamente, né? Mas vamos agora para o único último bloco que a gente tem. Único e último, né? Que é o Você Não Pode Viver Sem Saber. Aquele quadro que a gente traz dicas ou coisas boas, coisas ruins, qualquer coisa que a gente quer trazer para vocês que a gente acha que vocês não podem viver sem saber. E, Dani, o que
nossos milhares de ouvintes no Brasil e no mundo e na Irlanda. Não pode viver sem saber. Vou indicar para vocês uma coisa que eu indiquei até para os meninos em off, que assim, eu assisti um documentário essa semana na HBO Max. Não sei se vocês curtem, mas eu gostava muito do trabalho do Robin Williams, aquele ator que se matou em 2014. E na época, muito se falava que ele tinha se suicidado por conta da depressão. E, na verdade, quando fizeram a autópsia, descobriram que ele tinha uma doença degenerativa e ele nunca foi diagnosticado com uma doença de difícil diagnóstico. Então, tem muito essa questão, né, de talvez ele tá provavelmente fora de si quando ele tenha se suicidado, porque essa doença gera um nível muito alto de ansiedade, paranoia, alucinação. Então, a cabeça dele não estava funcionando direito e era uma doença incurável, então era dali para pior, né? E daí é um documentário muito legal, porque eles vão falando de pontos altos da carreira dele até o declínio, assim, né? Tipo, de anos antes, ele já está começando com dificuldade de memória, dificuldade de várias coisas, diagnósticos errados. Então, tem muita gente falando dos bastidores, né, do esforço dele de continuar sendo aquela pessoa que ele era, aquele profissional que ele era, mas já mostrando ali uma certa dificuldade, sem entender o que estava acontecendo com ele, porque, como eu falei, ele não tinha o diagnóstico correto. E eles fazem esse paralelo, então, entre a vida dele e falam bastante sobre essa doença também. Então, é bem interessante. Quem quiser assistir na HBO Max, chama Robin's Wish. Muito bom. E você, senhor Eric Lore? O que as pessoas não podem viver sem saber? Eu queria que as pessoas revissem todos os programas da televisão dos anos 90 e 2000, mas como isso não é possível, eu trouxe um filme, chama Toque Toque, que é uma comédia espanhola, ela é de 2017. Né, o toque aí é de transtorno obsessivo-compulsivo mesmo. A ideia é que são, acho que 5 pacientes, se não me engano, que tem consulta com, né, tem uma consulta marcada, mas que o terapeuta se atrasa e eles precisam ali conviver, cada um com o seu transtorno, né? Eu acho que além de divertir, é interessante pra gente, né? Porque é muito engraçado, tipo, as situações que acontecem ali são bem engraçadas. Mas eu acho que enxergar também que o outro passa por apuros, né? Passa por alguma situação. Então, a ideia de ter empatia aí com o outro. Então, Toque Toque na Netflix. Muito que bem. E eu trouxe que vocês não podem viver sem saber que a gente está com uma conta nova no Instagram, então vocês vão lá e sigam a gente. É o @ultimo.podcast. Ficou mais curtinho, mais amigável, mais friendly, mais gostosinho. Então segue lá a gente, pra gente interagir, vocês falarem se estão gostando ou não, a gente bater um papo, trocar umas figurinhas. E também não esquece de seguir a gente, seguir não, né? Se inscrever no nosso canal no YouTube. Só procurar lá pelo Último Podcast da Terra. Se você já está ouvindo a gente aqui no YouTube, clica aí no botãozinho de se inscrever aí embaixo, dá um gostei. Se estiver ouvindo a gente no Spotify ou em outra plataforma, vai lá no YouTube rapidinho e se inscreve para ajudar a gente aí, para a gente criar nosso endereço próprio no YouTube, que precisa de um número mínimo de inscritos. E se estiver ouvindo no Spotify, também dá para seguir a gente aí, para ser notificado quando sair episódio novo. E é isso, o que eu trouxe hoje. Essa dica foi mais para vocês seguirem a gente mesmo. Vocês têm mais alguma coisa a dizer antes da gente encerrar? Não. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas isso fica para um próximo episódio. Nossa. Deixando aí o mistério. No próximo episódio, o Lore tem muita coisa a dizer, então não percam. Vamos falar de novela no próximo episódio. Kubanacan ficou fora da história toda. Não, Kubanacan, Cadeirudo. Adoro Kubanacan. Beijo. Beijos. Tchau. Não se esqueça de seguir. Uba, 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 Tchau, tchau. uba, 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 uba.